Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre a avaliação de impacto. E avaliação de impacto, avaliação de risco dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente está falando, né, de dois principais processos. Um, que é o Privacy by Design, qualquer novo produto ou serviço, né, você começar com uma estratégia de avaliar a privacidade dos dados pessoais antes do início. E também o relatório de impacto, que, diferente do Privacy by Design, o relatório de impacto ele é específico para determinadas situações. Então, a gente tem, dentro da nossa lei, duas situações onde o relatório de impacto ele é mencionado. Então, o relatório de impacto, a privacidade e proteção de dados pessoais, ele é um documento para avaliar um futuro tratamento de dados pessoais. E para você conseguir avaliar quais são os riscos e como você pode mitigar esses riscos, tá? Daqui a pouco a gente já vai falando e trazendo alguns exemplos. O fato é que dentro, né, do texto da LGPD, a gente tem duas situações. A primeira, quando a gente usa o dado com base na base legal do legítimo interesse, que foi o nosso tema da live na semana passada, a autoridade nacional pode solicitar que o controlador apresente essa avaliação de risco. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que você já tem que ter feito antes de iniciar o tratamento baseado no legítimo interesse. A outra situação é em qualquer momento que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados solicitar essa documentação. E aí a gente não tem hipóteses claras e já indicadas de quando que ela vai poder solicitar. O fato é que qualquer tipo de atividade, se a autoridade nacional entender que tem um risco maior para os titulares, ela pode solicitar. E aí até, né, para a gente ter aí um contexto maior, no ano passado ou retrasado, agora parece que esse ano não está acontecendo, né? A gente está ficando perdido. O Ministério Público pediu esse relatório para a Vivo, mesmo antes da lei entrar em vigor, porque ele entendeu que um determinado tratamento que a Vivo estava, né, fazendo, tomando como base a geolocalização dos titulares, que eles entendiam que poderia ter um determinado risco ali. Então, esse é o caso. Se a autoridade entender que tem um determinado risco, ele pode pedir para o controlador elaborar o relatório de impacto. E o controlador vai poder se valer da ajuda do operador para, se ele precisar de informações. Então, a gente vai ter aquele efeito dominó que a gente sempre fala. Aí, quando a gente tem na lei essas duas situações, mesmo assim, ainda não fica tão claro, né? Quando a gente está lá auxiliando uma empresa ou dentro da nossa empresa, vai falar, quando que eu vou fazer um relatório de impacto? É algo que gasta tempo, você precisa parar, dedicar esforço. E nesse momento, que está num processo ainda de adequação, muitas empresas estão avaliando realmente em quais processos que elas deveriam ou que elas têm que se atentar um pouco mais ali para mitigação de riscos, agora já de início, né? Antes até de continuar aí ou de iniciar ou de continuar as suas atividades que utilizam os dados pessoais. A gente acaba comparando muito com aquilo que tem fora, porque dentro da LGPD só diz quais são os principais requisitos, né, que esse documento tem que ter. Como a gente mencionou agora há pouco, são poucas as hipóteses ainda que a lei traz. Então, quando a gente avalia na Europa o que as autoridades europeias indicam sobre esse ponto, a gente vê que, de fato, o relatório de privacidade, o relatório de impacto à privacidade, ele é solicitado em ocasiões que eles definem como de alto risco. E de alto risco, lá já tem algumas formas de medir, e até isso a gente vai falar um pouquinho hoje. Basicamente, são aquelas situações que podem trazer um impacto maior para o indivíduo. Por exemplo, né, perfilamento, profiling. Você pode, por algum motivo, né, se você utilizar informações, às vezes, que não são verdadeiras ou que não estão corretas, prejudicar
aquele titular, ele pode, de repente, ter um serviço negado, ter um crédito não aprovado. Então, são situações, né, perfilamento, decisões tomadas, decisões automatizadas, que são aquelas tomadas unicamente com base em máquinas. Então, são situações que lá na Europa, isso já fica mais claro, tá? Aqui no Brasil, a gente ainda não tem isso tão claro, mas quando a gente olha o que foi dito lá, a gente acaba conseguindo ter um direcionamento. Mas aí, né, Paula, a gente chega no seguinte detalhe. Tá bom, então, eu tenho aqui algumas situações, eu fiz o meu mapeamento, eu fiz um levantamento de como que a empresa, né, ou o meu cliente, ou a empresa que eu trabalho, como que eles tratam os dados pessoais. Dentro desse contexto, o que eu vou avaliar? Aquelas situações de maior risco. E aí, a gente precisa, com essa situação, entender como que eu vou fazer essa avaliação. E a gente acaba se socorrendo, né, assim, de materiais lá fora e de materiais daqui. Para vocês terem uma ideia, o que a gente consegue ter de material para fazer esse documento? A gente tem a própria solicitação do Ministério Público, que eu comentei, porque eles indicaram um passo a passo que a empresa tem que indicar, mas ainda de uma maneira mais superficial. E a gente tem autoridades europeias, a gente tem associações, a gente tem várias, não só, né, autoridades, mas órgãos, às vezes até setoriais, que indicam como as empresas devem fazer esse documento. Então, uma coisa só para a gente, né, tirar um pouquinho do peso das costas é que não tem um método sistemático correto e que a gente, olha, gente, é o seguinte, usando esse método mágico de Paula Bastos, você vai sem nenhum problema. Não é isso. Aqui, hoje, na verdade, é a gente realmente trazer aquilo que nos deu uma maior polêmica, aquilo que nos traz maior dúvida, e que então a gente quer compartilhar com vocês e trocar ideias e trazer essa discussão um pouco mais a fundo, tá? Dentro dessa avaliação desse relatório, então, como eu mencionei, a gente tem Ministério Público solicitando informações, autoridades, associações e órgãos, outros órgãos setoriais que indicam alguns tipos, alguns materiais. Modelos, templates, tem um monte de coisa. Guidelines. Guidelines, tem as ferramentas, né, Paula, nos sites, né, da ICO, da CNIL, autoridade do Reino Unido, da França. Você vai imputando informações para sair praticamente um relatório pronto. Aí você pensa, né? Nossa, então tá fácil, né? Achei o mapa da mina. Agora eu vou inserir essas informações, eu já tenho esse documento pronto. E aí a gente se depara com as situações que só quem analisa riscos, né? Sempre quem sabe do que está falando, que é Paula Bastos, para trazer para a gente aí essas polêmicas. Paula, mas vamos trazer aí as polêmicas, né? Fica à vontade aí para falar um pouquinho e a gente vai discutindo. Vamos, antes de mais nada, oi pessoal, né? Tá todo mundo já mandando mensagens freneticamente aqui pra gente, é muito bom ter essa sequência das nossas aulas aqui com essa turma sensacional. Então, assim, vamos direto ao ponto, que nós só temos 1 hora e normalmente a gente gasta 3, então vamos lá, acho que tem colegas de Minas também assistindo aí, querendo saber um pouquinho mais sobre proteção de dados, vamos lá. Bom, depois de tudo isso que a Denise trouxe, né, essa introdução, nós vamos chegar agora na polêmica que surgiu em uma das nossas aulas, que foi exatamente a parte de avaliação do risco, do impacto, né, porque no frigir dos ovos é isso que interessa, tanto para o empreendedor quanto para o titular. Então, assim, a gente precisa dosar aí, né, os impactos, porque no final das contas o empreendedor vai assumir um risco, né, é muito difícil falar risco zero, né, então, assim, algum risco ele vai assumir em alguma medida. O que a gente tenta com o data mapping e com o relatório de impacto mitigar, detectar esses riscos, esses impactos, para poder mitigar e aí ele assumir um risco menor do que inicialmente seria, né, com aquela análise que nós fizemos. Então, a dúvida que surge é a seguinte: nós temos avaliação
Fizemos o datamap. Para quem ainda não fez o curso da Denise, vocês vão aprender ainda ao cursar o que é o datamap. Então, o inventário de dados, nós temos ali aquela fotografia da empresa inicial com potenciais riscos, né, já levantados, alguns a gente consegue extrair mais das entrevistas e tudo mais, mas enfim, já temos essa fotografia. E aí, mesmo não sendo um caso de elaboração do DPIA, né, a gente ainda tem aí, ainda estamos tateando um pouquinho as hipóteses de incidência, agora com a NPD, vamos ver como é que fica. Mas mesmo não sendo um caso, né, de aplicação do DPIA, nós temos, como advogados, que fornecer um relatório de impacto. Então, a gente não escapa da avaliação de impacto, né, em momento algum. Você fez lá o datamap, no final você vai ter que mostrar os riscos, né, para o seu cliente. Então, mesmo não sendo um DPIA completo, tal como a gente está vislumbrando, a gente vai passar pela avaliação de impacto. E aí chegamos lá. O que toda avaliação de impacto traz normalmente, né? A gente segue algumas etapas para poder, de fato, avaliar, né? Avaliar é o quê? A gente atribui um grau, né? Normalmente ou baixo, médio, grande, máximo, ou insignificante, significativo. Aí as nomenclaturas vão variar um pouco. Mas atribuir um grau, né? Para a gente ter noção do valor mesmo do risco. Mas antes de chegar nessa avaliação propriamente, nós temos que detectar, e isso aí o data mapping vai trazer para a gente, quais são as fontes do risco. Então, nós temos fontes do risco, e o risco, né, claro, porque uma fonte, ela gera um risco. E aí a gente tem uma relação de causa e consequência. Né? Isso foi o que eu trouxe um pouquinho aí nas nossas discussões, um pouquinho da avaliação de impacto ambiental, que segue a mesma lógica, e agora nós estamos na proteção de dados. Então, passamos da fonte do risco, né? A detecção do data mapping, trouxemos para o nosso quadrinho agora de avaliação de impacto. Fonte do risco, consequência. Essa consequência gera um impacto, normalmente é um dano, é o que a gente categoriza como dano, né, nos advogados. E aí, detectado o impacto, nós temos a avaliação do impacto, que é exatamente esse grau. Bom, detectou o grau, a gente faz a mitigação do impacto. Chegamos na mitigação, que retoma o quê? A fonte do risco. Né? Como é que a gente elimina um risco? Sanando a fonte, não o risco. O risco deixa de existir porque você neutralizou a fonte do risco. Né? E aí, quando nós fomos analisar o material, que é o que nós temos no momento, né, em função de não termos no Brasil ainda a regulamentação da ANPD, que é a autoridade francesa, a CNIL, que tem materiais muito bons, muito complexos, mas nós nos deparamos com umas fontes de risco um pouquinho distintas do que até nós havíamos levantado no próprio datamap. Então, assim, não estava batendo, né? Se eu tenho que apresentar, eu tenho uma primeira etapa, que é o inventário de dados, já com riscos apontados, que eu apresentei para o empreendedor. Quando eu trago isso para avaliação, onde estão aqueles riscos que, na verdade, se traduzem por ações? Né? Então, quando a gente fala em fonte do risco, é algo que ou eu pratiquei ou eu deixei de praticar, como empreendedora, né? No caso, a gente está falando da visão do nosso cliente aqui, o empreendedor. Então, alguma coisa foi feita ou deixou de ser feita que está deixando uma brecha, né? Que está fazendo surgir um risco para ele. E aí, lá no final, esse risco, né, vai ter um impacto, que é o que a gente vai discutir um pouquinho para frente, mas a partir dessa fonte que eu detectei lá na origem, que é alguma ação ou omissão, eu vou mitigar ela para diminuir o risco do empreendedor, meu cliente, né, a partir do momento em que eu sanar essa fonte. Então, é muito importante que a gente detecte pontualmente, assim, bem detalhadamente, essas fontes de risco. É o que a própria Denise, como profissional exímia que faz nos próprios relatórios jurídicos que ela entrega. Então, assim, a gente vê uma série de ações que não foram tomadas ou que foram tomadas equivocadamente, que estão, de certa forma, propensas a uma violação da LGPD, de um direito do titular, ora causando um dano concreto ali, ora como só um risco. Algumas já estão causando danos aí, a gente tem que, olha, para tudo agora, né? Não continua, porque isso já é dano, não é só risco. Então,
a gente tem que detectar muito bem essas fontes para não passar nada despercebido. E a gente conseguir mitigar, né, apontar todos os riscos para o nosso cliente empreendedor e conseguir mitigar, de fato, esses riscos, né, sem passar nada batido. Então, o que a gente, ao ler o CNIL, constatou foi que o CNIL, na fonte do risco, ao invés de trazer uma ação ou omissão, ele simplesmente, nas guidelines, né, sobre como fazer uma avaliação de impacto à privacidade, ele elenca simplesmente como fontes humanas internas, fontes humanas externas ou fontes automatizadas, se não me engano, é essa nomenclatura que eles colocam. Então, na verdade, eu fiz uma tradução aí, coloquei até num quadrinho, os colegas da turma receberam, já como um esquenta do nosso debate de hoje, para tentar deixar um pouquinho mais inteligível, né? Então, por exemplo, eu fiz até uma pergunta, e aqui eu acho que dá para a gente abrir, mesmo sendo rápido, assim, quem não fez o curso, né, tá de fora, tá assim, meu Deus, é um trem-bala passando, eu tô tentando acompanhar, mas façam um curso, vocês vão entender tudo. Então, assim, a gente... eu até sugeri, né, a dúvida que eu coloquei, na verdade, para os colegas foi o seguinte: bom, se a minha fonte do risco é uma pessoa interna, externa ou um computador, no caso de ser automatizado, como é que eu vou mitigar? Então, vamos fazer um exercício aqui. Como é que eu vou sanar isso? Se alguém conseguir apontar, bom, ou demite o empregado, mas qual empregado? Deixa eu dar um exemplo para o pessoal entender como a gente chegou nisso, né? Então, vamos lá. A gente está avaliando na empresa qual que é o ciclo de vida dos dados, né? Como que ela coleta os dados, como que ela compartilha, como que ela armazena, se ela descarta. Dentro desse ciclo de vida, a gente vai avaliando riscos. Então, vamos supor que o risco aqui é um dado que está armazenado num lugar que não é seguro, que outras pessoas que não deveriam ter acesso, elas podem ter acesso àquelas informações. Se de repente elas tiverem acesso àquela informação, essa informação for para fora da empresa, isso pode trazer algum prejuízo. Então, vamos lá, um caso concreto. Dentro da área de RH, tem a folha de pagamento dos funcionários. Aquelas informações, por conta aí de acessos dentro da empresa, ou fica dentro de um armário que qualquer um pode entrar, ou dentro do sistema fica também em um repositório que todo mundo da empresa ali tem acesso. Pode ser que as pessoas não tenham percebido que elas podem entrar ali naquela pastinha e ver, mas quando a gente faz o mapeamento, você vê que todo mundo tem acesso a uma informação que pode ter dados sensíveis, pode ter o salário das pessoas, que tem gente que não quer que isso fique aberto, isso pode causar algum constrangimento, isso pode causar, né, aí se for para fora da empresa, inclusive, o uso dessas informações de uma forma aí até a estelionato, ou usar dados daquela pessoa para criar aí contas falsas e tudo mais. Então, trazer um risco grande mesmo. E você vê que é um negócio, né, ali que era um acesso de uma informação, algo tranquilo de ser mitigado. Você identificou o risco e você vai mitigar. Então, vamos lá. Quando eu não estou falando de DPIA especificamente, olhando essas questões da CNIL, o que eu vou indicar lá para o cliente? Olha, a gente tem que na lei você precisa proteger os dados contra acesso indevido, não autorizado. Nós identificamos que dentro da sua área de RH, tem uma falha, tem uma brecha que está permitindo esse acesso. Isso pode trazer danos. Então, a gente vai colocar, a gente tem um risco, a gente vai identificar se esse risco ele é alto, médio ou baixo, né? Tem vários tipos de nome aí de classificação, e avaliar como, se ele pode ser, né, qual que é quantitativamente, né, como que ele pode ocorrer. Se ele é um risco que ele pode ocorrer de uma forma mais rápida, né? Como é que fala, Paula, aí os 3 nomes? Está lembrando alguma coisa? Não. Alto, médio, baixo, provável, possível, remoto. Tá? Então, a chance exatamente. de acontecer esse risco. Aí, por exemplo, olha, esse risco, ele é um risco possível ou provável, mas vamos supor lá, possível, né? As pessoas não sabem que elas têm acesso, mas se alguém for ali a fundo, vai verificar. E ele traz um risco alto, porque tem ali dados sensíveis, tem dados financeiros,
tem salário, isso pode trazer um dano para aquela pessoa que realmente é difícil de você reparar depois. Então, tudo bem, eu estou classificando, eu vou dar um plano de ação para ele corrigir esse risco, tá tudo sob controle. Aí a gente vai falar assim, olha, vamos fazer um DPIA. Tá bom, que raio de documento é esse? É um documento que você avalia o risco e você vai deixar isso documentado, porque se alguém te questionar se você está fazendo como que você está tratando os dados dessa forma e você não avaliou o risco, você já vai lá mostrar, né? Você vai ter ali as medidas de comprovar que você está de acordo com a lei, que você está avaliando os riscos. Aí, quando a gente olha o material que tem, né, em autoridades, né, até na CNIL, que é o que a Paula até traduziu, que a gente comentou muito, eles trazem o seguinte, olha, você coloca qual é o risco, né, o tipo do risco e a fonte do risco. E acaba que inverte isso de certa forma, mas que eu, sem até pensar por essa regra da Paula, que ela vai até falar de novo agora dentro desse... Não é que é uma regra sua não, Paula, a gente entendeu perfeitamente a lógica. Mas para mim até parecia algo que não tinha tanto efeito, tá? Então, por exemplo, nessa avaliação que eu fiz agora, tá? Vou ler aqui quais são os exemplos que a CNIL indica que podem ser considerados riscos, tá? Coleta ou tratamento de dados sem transparência, acesso ilegítimo ou indevido do dado, transferência do dado insegura, perda do dado. Aí vamos ver um que pode ser este daqui, né? Armazenamento, não, esse daqui também não, mas vamos lá, armazenamento... Já está pensando como Paula. Não, vamos supor, estou vendo aqui o risco que é o armazenamento inseguro do dado, tá? Vamos supor, então eu tenho esse risco. Seguindo CNIL, tá, gente? Espera aí que a gente vai chegar lá. Risco, falta de segurança no armazenamento do dado. Fonte do risco. Aí o que a CNIL indica como, né, sugestões? Pessoas que pertencem à organização e que sem má intenção podem causar aquele risco. Pessoas mal intencionadas dentro da organização. Pessoas mal intencionadas fora da organização, né, um ataque externo. Pessoas fora da empresa sem más intenções. Fontes não humanas, né, com o computador, aquelas questões automatizadas, como a Paula comentou. Então, até então, eu estava super tranquila. Eu colocaria nesse caso pessoas que pertencem à organização sem má intenção ou até com má intenção e que pode causar esse risco. Fonte do risco, tipo do risco. Pronto. Cheguei nesse ponto, achando que estava todo mundo entendendo tudo que eu estava falando na aula. E vem Paulinha Bastos. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Então, de acordo com o pensamento, aí a regra que eu falei que a Paula ela vai discutir com a CNIL e com o Ministério Público, mas ela tem a razão aí, gente. Olha, se a fonte do risco é a pessoa, eu preciso matar a fonte para mitigar o risco. Então, eu vou sair assassinando meus funcionários porque eles são a fonte do meu risco. Vai, Paula, tá com você aí. Vamos lá. Diga. Agora eu acho que todo mundo, com a sua clareza formidável, entendeu tudo, né? Então, o que a gente está falando, retomando esse exemplo da Denise, do armazenamento, né, inseguro, que o CNIL consideraria como um risco, na verdade, não armazenar de forma segura é a fonte do risco. É ela que eu vou sanar. Então, é uma ação que eu estou deixando de tomar, que é conferir segurança para poder mitigar esse risco. Então, não importa, na verdade, como o CNIL pretendeu, se essa falta de segurança está sendo ocasionada por um empregado, por um terceiro, por alguém que dá uma manutenção na empresa. Não me importa, eu tenho que sanar a fonte, não importa quem está ocasionando. É óbvio que uma ação ou omissão só vai partir de um ser humano. Então, assim, não tem como. Então, claro que vai ter um ser humano responsável pela ação ou omissão, mas não é ele que eu vou sanar, né? Eu não vou demitir os funcionários todos. Enfim, eu vou corrigir aquelas ações
que estão... Tô rindo aqui, o comentário. Eu também, Tinha que ser a Jaque. Paulinha, 1-0, Senil. Ela tá demais. Então, para deixar um pouquinho claro, eu até trouxe aqui para os colegas, eu mandei sem esses acréscimos, mas como eles tinham o material, acho que fica mais fácil. Então, por exemplo, o que seriam fontes do risco, e esquecendo aí essas fontes humanas internas, externas ou robotizadas. Então, seria o quê? Bom, transferir dados pessoais de forma insegura. São ações, tá vendo? E é muito, muito fácil quando a gente traduz isso iniciando com um verbo, porque fica muito clara a ação ou omissão. E até para a gente passar para o empreendedor, né, nosso cliente, para ele vai ficar muito claro, olha, eu estou transferindo dados de forma insegura, ponto final. Né? Vamos lá, qual é o risco disso? E o risco, aí tem alguns apontamentos nesse próprio guidelines, né, do CNIL, que são interessantes. Ele coloca, olha, basicamente são 3. Acesso ilegítimo a dados pessoais, modificação indesejada dos dados pessoais, desaparecimento dos dados pessoais. Então, a gente vai ver que, olha, se eu não estou conferindo a segurança, eu estou permitindo um acesso ilegítimo. Né? Alguém vai entrar. Esse alguém que entrar pode modificar os dados, pode excluir os dados, né? Pode, às vezes, até mesmo ocultar os dados. Ele continua na pasta, mas você não vai ter acesso, você nem sabe o que aconteceu, vai achar que perdeu o dado. Então, isso aí, né? Ó, veja como é que a relação de causa e efeito fica muito clara. Então, assim, falta de segurança, acesso ilegítimo. E aí, esse estudo eu fiz recentemente, nem foi no dia da nossa aula, do debate todo, mas eu achei muito interessante, é que eu vou lançar um novo debate, não sei se os colegas perceberam isso. Mas esse é novo, gente. Esse é novo. Esse é novo, 30 minutos. É bom que agora eu não preciso abrir o microfone, ele já está aberto para mim, então tá ótimo. O impacto que o CNIL traz, eu comecei a traduzir, como eu estava fazendo uma tradução e eu queria postar para os colegas, dividir logo para dar tempo deles participarem desse debate também, comecei a traduzir e aí eu falei, gente, peraí, isso aqui ele está se referindo a quem? Porque quando nós discutíamos, né, o impacto, a gente discute o impacto pro empreendedor. Uhum. Eu já tive esse ponto. E é pro titular. Exato. E é pro titular. Sim, então, assim, muito já tive interessante. Esse dilema, eu e eu mesma. É bom que agora a gente pode externalizar. Agora estamos no mesmo ponto. E eu não sei se todo mundo, porque eu na nossa própria aula, eu estava muito com assim, impacto pro empreendedor, impacto pro empreendedor. E aí, fiquei assim, gente, é um impacto pro titular. É claro que nós somos advogados, né? E precisamos apresentar os dois viés. A gente não pode esquecer o empreendedor também. Mas é por isso que a gente também tem que pensar que, por mais que o nosso relatório de avaliação, de mapeamento, ele está avaliando riscos, né? Você tem que imaginar que enquanto você está ali assessorando o seu cliente, você está vendo risco para ele. Porque o que você precisa ver? Olha, a gente vai fazer um plano de ação. E para eu entender qual ação você vai tomar primeiro, você tem que entender aquilo que pode te trazer uma multa maior, aquilo que pode te trazer um impacto na sua imagem maior. Mas, de fato, quando a gente fala da definição do relatório de impacto, ela é outra. E aí você avalia aqui, ó, por exemplo, olha só a definição do relatório de impacto, e aí fica muito claro isso, né? Ó. E eu acho que essa é uma grande distinção, Denise, para a gente trazer assim para todo mundo, do relatório jurídico que a gente faz para o cliente do DPIA. Exatamente. Esse aí é um salto gigantesco, que não tinha ficado claro e ficou agora. Ou então você faz duas réguas. Né? Duas réguas. Porque olha só, DPIA, avaliação de impacto sobre a proteção de dados, processo que analisa e documenta o impacto futuro que o tratamento de dados terá sobre seus titulares. Sim. Então, é aí que você pega o negócio. Porque quando a gente avalia o risco para um plano de ação para a empresa, a gente até pensa no risco para o titular, mas para avaliar se aquilo representa uma chance de alguma penalidade maior para a empresa. No fundo, a nossa intenção é essa, né? Dificilmente algum titular vai contratar um escritório para avaliar o risco dele
E aí é por isso que a gente Sim. fica nessa dúvida, de fato. Mas quando você lê que é o risco para o titular, e aí foi só nisso que quando eu falei, então tá bom, eu vou fazer 2 documentos e vou parar de querer Exatamente. economizar aqui quando eu estou fazendo já falar que vai ser o DEPIA. Mas você já tem É, um caminho gigantesco andado quando você terminou o é, mapeamento. Então, se sim. você já verificou situações que tem um alto risco, e a gente pode até entrar agora em algum conceito desse do alto risco, se você já verificou situações de alto risco, é a hora de você seguir para dar algum direcionamento de DEPIA nesses cenários. Porque senão você vai ter que voltar atrás e depois e avaliar isso de Exatamente. novo. Então é muito interessante quando você está fazendo essa avaliação, você pegou uma área que tem um risco maior, que tem uma questão ali que a gente está meio indeciso. Olha, o que isso aqui pode representar? Fazer um DEPIA. Só que a sua avaliação, né, do impacto versus Sim. probabilidade, ela praticamente é invertida, né? É, Ela é exatamente. invertida. Esse é o pulo do gato. Que assim tem que ficar muito claro, porque essa questão do destaque que a CNU dá pro titular, ela está num campo que não é no quadrinho. Então você começa a ler o quadrinho e lá na metade você fala assim, não, peraí, isso aqui não está batendo para o empreendedor, só pode ser para o titular. E aí quando você retoma o texto, é que está lá no corpinho do texto, impacto Ó, ao titular. vou dar uns exemplos Né? aqui, né? Porque a gente está conversando como se fosse, né, tudo as mil maravilhas. Mas olha só, o tipo de exemplo de um impacto, se você for pensar, qual é o impacto disso, e você está trabalhando, né, na sua empresa, pensando ali no seu empregador, ou advogando, ou prestando uma consultoria em TI, segurança da informação, você está pensando no risco, né, da empresa. Olha qual é o risco para a Senil. Doenças psicológicas, Uhum. sequestro, perda de laços familiares, sensação de invasão de privacidade com danos irreversíveis, processamento de dados incorretos, profiling impreciso ou inapropriado, né? Alguns exemplos assim. Então, são questões que a gente já viu acontecer, né? Não é que exagero e tudo Sim. mais. Tem aqui até morte, né? Suicídio, assassinato, porque imagina, tem lá informação de traição, não sei o que, o outro chega lá, né? Tipo, mata e depois ele vai ver que era um dado impreciso. Não, eu achei muito interessante esses exemplos do CNIL, porque assim, eles dividem até em material, físico e moral. E assim, e traz de forma até robusta coisas que eu não tinha imaginado. E eu falei, gente, olha, isso é Você possível, olha o sabe que, que que o dado pode ocasionar. tem um aqui que é muito comum, que é danos financeiros, você ter o seguro, né, aumentado, porque você tem aquelas Sim. questões. Minha make fazendo sucesso. Não, gente, eu até passei, mas a luz não está favorável. Então, eu continuo com as olheiras, está tudo certo. Nossa musa continua Olha brilhando. lá. Ó, aumento de custos, aumento dos preços de seguro, por exemplo. Uhum. Então, é esse tipo de situação, quando a gente vê qual é o exemplo de risco, Sim. de fato, não é para a empresa. E aí é que você avalia que a autoridade de proteção de dados, ela está defendendo o titular, né? Por óbvio. Não, ela não está imaginando se a sua empresa ela tem um risco maior de sofrer uma autuação por ela mesma. Né? Mas exatamente. às vezes parece tão claro, mas quando a gente está avaliando, estudando e fazendo as coisas, parece que é tudo, né? É a mesma coisa quando a gente fala da nomenclatura, porque tem gente que fala DEPIA e tem o PIA também, né? Tem autoridades que usam o PIA, que é a mesma coisa, que é o Data Protection Impact Assessment, ou só o Privacy Impact Assessment. E aí a mesma coisa, né? E a gente acaba que vai virando um bolo de confusão. Mas, Paulo, muito bom mesmo essa polêmica. Olha, a gente... Achei fantástico isso aqui. Assim, uma ficha que caiu o DEPI é a avaliação para o titular e o nosso mapeamento é a avaliação, né, para a empresa, enfim, como que ela vai agir em determinadas ações. E o outro ponto é quando você for avaliar o risco, entender essas questões de fonte do risco e o risco
para ficar bem claro. Mas, assim, não é de se espantar que a nossa autoridade também venha fazer um manual todo baseado nessa mesma interpretação. E que você, mesmo sabendo o certo, você vai escrever o errado se ela te solicitar. Porque você vai... Vem, inclusive, se vocês derem uma olhada, pessoal, lá no site, né, da autoridade francesa, de proteção de dados francesa, eles colocam que você, dentro de um template, um quadrinho, né, onde você tem que informar o risco, a fonte do risco, e eles te deram todos esses exemplos que você tem que usar nesse quadrinho, né? Não que você tem que usar, mas depois é capaz de ainda te falar que você não fez a avaliação de forma correta. Mas sabe o que eu pensei, Denise? A gente corrige isso facilmente, se a nossa agência adotar esse mesmo processo. Nada! Tem uma tática ótima, que é a seguinte. Por exemplo, nós chegamos aqui à conclusão de que uma fonte do risco seria transferir dados pessoais de forma insegura. Ao invés de deixar o transferir indeterminado, a gente determina transferir empregados transferindo dados pessoais de forma insegura. Entendi. Daí a gente já... Porque no data map, nós já vamos ter detectado o setor em que tem essa vulnerabilidade. Sim. Daí a gente vai ter uma noção maior se é alguém do TI, se é um estagiário, se é um empregado, a questão do acesso, né, da gestão do acesso, se ele é irrestrito, né? Bom, tem acesso estagiário? Tem, então ele é uma fonte, de acordo com a CNIL. Sim. Mas aí a gente traduz a fonte por ato, né, por uma ação, mas inclui lá transferência por parte do fulano, né, se é terceiro, se é de forma insegura, mas pelo menos a gente está importando o data mapping tal como ele foi realizado. Sim. Isso para a gente, em termos de linha temporal, fica muito mais fácil de assimilar. E de ação, né, quando chega na avaliação. Né? Exatamente. De ação, porque inclusive, o que você precisa fazer? Inclusive, eu ia até falar que em alguns estudos de impacto ambiental, existe até, bom, chegamos lá no fim, né? Fonte do risco, impacto, avaliação do impacto, mitigação do risco / impacto. Porque, né, mitigou o risco, você vai mitigar o impacto, de certa forma. Daí, a partir da mitigação, é possível até fazer uma nova avaliação para detecção, para, na verdade, a avaliação do novo risco. Então, bom, era esse, diminuímos para XYZ. E aí você mostra o ganho, né? Sim. Que é bem interessante, mas é uma opção. O risco residual, né? Você exatamente. vai avaliar e ver se agora ainda tem um risco residual. O que você sanou e o que você ainda, né, tem um plano para tentar mitigar ainda alguma coisa. E quando a gente vê o todo, né, tem a fase de revisão, a fase de acompanhamento, monitoramento, né? Aqui a gente está falando já com a visão do todo, né? Para quem está ouvindo fragmentado, às vezes não faz muito sentido. Mas quando a gente faz essa avaliação do risco residual para fins de controle e monitoramento, e até revisão dos planos de ação, isso fica muito mais fácil. Ô, Paula, né, mas você sabe que quando a gente fala de cultura, isso entra muito também. Porque, por exemplo... É muito comum você chegar, uma empresa te pedir uma avaliação ambiental e você falar que ela precisa monitorar aquilo ali por 20 anos e ela vai achar normal. Sim. Agora, se você falar para uma empresa que você foi lá fazer uma avaliação de como ela trata o dado pessoal e que ela tem que acompanhar aquilo para sempre, que ela vai avaliando o risco, ela vai achar um absurdo, vai falar, pô, mas agora eu vou ter que, né, parar tudo aqui para ficar monitorando como que eu trato o dado pessoal. Então, quando a gente entender essa cultura também, da mesma forma como a gente já, né, tem essa mente quando é a questão ambiental, eu acho que isso também vai ficar mais fácil. Porque é isso que você falou, não é um relatório que você fez, fechou o livro, guardou e falou, ufa, trabalho feito, né? Pronto, acabou. Não é aquilo que a gente está falando agora. Tem ação de mitigação de curto prazo e tem coisas que ainda vão ficar. E é isso que às vezes é difícil da gente demonstrar, né? Dá a impressão que a gente quer que o trabalho não acabe. E a verdade é essa, né? Até a gente fala muito que não é um projeto, né? Quando a gente vai para um cliente para fazer isso, a gente fala um programa, porque é algo que você vai ficar ali para sempre. Não tem o começo, não tem meio, não tem fim. É um programa que a empresa precisa se adaptar a ele, né? O que a gente tenta são formas
de tornar isso dentro dos processos já existentes da empresa, trazer um menor impacto possível em relação à mudança de processos. Mas se a mentalidade não mudar, né, se a chave não vira, de fato essas coisas vão se perdendo. E aí é muito rápido, você tem que começar um trabalho do zero de novo. Porque se você não fez esse acompanhamento que você está falando, que é muito comum, né, quando a gente fala de um problema ambiental, se você perde ali um acompanhamento, você tem que voltar do zero. E é a mesma coisa, né? Não, e só ressaltando que mesmo assim, sendo uma cultura que já é mais habitual na seara ambiental, mas olha a quantidade de problemas que a gente tem, isso que já é rotina. Mas assim, é porque acaba se elaborando essas avaliações de impacto de uma forma assim, checklist. Vou cumprir isso aqui, pá, 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 pronto. Na verdade, você não está cumprindo, porque você não está entendendo as operações da empresa. E aí entra o mesmo raciocínio. Não é cumprir checklist, marcar, falar tiquei, pronto, não vou sofrer sanção, tá ticado. Não, é viver o empreendimento. E na seara ambiental, mesmo com todos os problemas, isso talvez mude menos do que o fluxo de dados. Então, assim, a velocidade do lado de cá, na proteção de dados, ela é enorme, né? É um trem-bala. As novas ferramentas, tecnologias, vai cada vez aumentando, né, exatamente. o seu volume de dados, as suas operações. Aliás, era esse um outro ponto, né? Que a gente, pelo menos por cima ali, só para o pessoal saber o que também tem uma outra análise que também é muito relevante, é que, como a gente falou, que dentro da nossa legislação, a necessidade do DPIA, ela ainda tem situações que você ainda fica um pouco em dúvida, então eu tenho que fazer ou não tenho que fazer, né? Como a gente mencionou no início. O que a gente avalia é o alto risco, né? E dentro desse alto risco, eles falam muito desses conceitos de tratamento de dados em grande escala, de dado pessoal sensível, de que pode causar um risco maior pro titular. Então, são análises que também não podem ser deixadas de lado, né? Você, de fato, entender esse volume, né, de informações que a empresa utiliza, como que isso é utilizado e todas essas medidas que a gente está falando até agora, né? Toda essa avaliação de risco, ela tem detalhes que ainda são que não são fáceis, né, da gente identificar. Eu achei muito interessante essa questão do CNIL trazer o impacto do titular, porque como nós mesmos, né, como advogados assim, do cliente, do empreendedor, a gente fica muito focado realmente nos riscos dele. E talvez trazer para ele, no nosso próprio relatório jurídico, o impacto que aquilo gera, não só para ele, mas para o titular, talvez isso comece a construir uma cultura. Sensibiliza, né? Sim, porque eu mesma ali, eu não tinha noção de que algumas coisas, não é que a gente, porque a gente não faz o link, não é que a gente desconheça o impacto, mas é porque normalmente a gente não associa um dadozinho que eu deixei ali, e assim, quando a gente chega na classificação máxima, que é morte, enfim, você fala, meu Deus, um dado, né? Só um dado. Então, assim, gerar isso, eu achei bem interessante mesmo, porque, assim, basicamente, né, o impacto para o empreendedor são basicamente 3, né? Assim, dano à imagem, ele vai ter aí uma perda de mercado, né? Dependendo do grau aí do impacto que ele gerar para o titular. Então, o dano à imagem, né? A marca, enfim. Uma eventual sanção da NPD e ações de indenização por danos materiais, morais, seja por parte do titular, de associações ou do próprio Ministério Público. São essas 3, não vai fugir disso. Né? E talvez para ampliar o horizonte, a gente trouxer, assim, se a gente trouxer, né, como advogados, para o próprio relatório jurídico de avaliação, esses dois extremos, né? Vamos colocar, não são extremos, são complementares, né? Porque o risco dele vai ser avaliado a partir do risco que ele está gerando para o titular. Então, assim, é o que a gente faz, né? O advogado faz isso. Só que trazer isso de forma estampada, eu acho que ajuda muito na consolidação da cultura, sabe? Enxergar um pouquinho o outro, não só você mesmo. Porque aquilo que você falou, né? Transferência insegura de dados. Aí, às vezes, você está falando do risco
tá lá o diretor da empresa cheio de outros problemas lá, e ele tá assim, transferência insegura de dados, né? Tipo, exatamente. É só um dado, né? e tá. E a É gente só fala, o que que a gente faz? um Vamos logo. dado. E ele quer, tipo, fazer, acabar e pronto, né? Sim, Encerrou aquilo que a gente tá falando. De fato, ele não sim. percebe o que isso pode gerar, né? Não, Até, tem essa parte do máximo aqui, né? Achei alguns aqui porque eu fiquei realmente chocada, assim. Proibição de manter contas bancárias, estragos à propriedade, perda de habitação, perda de emprego, separação ou divórcio. Eu falei, pronto, você causou um caos na vida de uma pessoa, né? Com um dado. pois é. Então, assim, é Não, realmente preocupante. e às vezes as informações que, né, circulam na internet, de fato a pessoa deixa oportunidades de Sim. emprego, e isso ainda é mais sensível ainda, né? Aí eu não vou falar sensível, porque senão já vão entender mal, É. porque isso tem um problema maior ainda quando a gente fala Delicado. do dado de criança e adolescente. Porque Sim, adolescente está sendo muito impactado, né, por todas essas questões. Qualquer coisa que sim, tem uma inferência e a reputação é tudo muito mais sim. problemático, porque está muito mais na cara, né? Antes você tentava guardar ali um segredo, você dava É. um jeitinho. E os likes também, né? Então a gente vê aqui vítima de chantagem, mas cyberbullying, assédio, até sensação de vulnerabilidade após uma intimação de comparecimento a um tribunal. É claro que a gente sabe que isso ocorre, mas a gente nunca associa a um vazamento de dados, por exemplo, a um dado que eu deixei em cima da mesa, por exemplo, que para Sim. mim era insignificante. Então, atrelar isso, eu achei fantástico, realmente, essa parte do Senil, assim, parabéns. Não estamos aqui, eu precisava salvar alguma coisa. Criticar a autoridade não está com nada. Mas eu gostei bastante mesmo. Acho que é uma vantagem a gente trazer, assim, com fins educacionais mesmo, né? De mudança de concepção, cultura. É. Quando eu postar aqui a live, eu já coloco os links, né? No Instagram, às vezes não fica ali o link direitinho, mas pelo menos dá para ver o site, onde que é que busca essas informações, né? Para quem tiver Sim, interesse. Tem também aquele guideline, né, do DEPIA, que também, sim. apesar da versão em português de Portugal, às vezes não sei lá, né, muito fácil às vezes ela tem algumas questões que parece que foi a gente entende uma coisa, quando você vai ler em inglês era Uhum. outra coisa totalmente Era outra. diferente. Eu e a Jaque, a gente estava discutindo um tema aí, no meio, acho que era sábado, domingo, eu falei, Jaque, Sábado de manhã. foi. Eu falei, Jaque, olha aqui, ó, no texto em inglês, vamos ver o texto em inglês. Era justamente É, isso, essas traduções, às vezes, que a gente acha, mas tem sim. a versão em português de Portugal, que ela é melhor do que essas traduções que a gente vê por aí. Vou colocando os links também. Algumas vezes até da nossa própria LGPD, né? O I Pois ou é, ou. na execução de contrato. Tem umas coisinhas aí. Bom, gente, alguém tem alguma pergunta? Se quiser, enfim, né? A Paula, ela tá até comedida hoje, gente. Tô super. Ó, a Jaque falando a louca da LGPR. Gente, na Jaque, verdade, pode falar aqui como é que ela falou na aula. Não, isso não faz diferença. Pode ir lá, Jaquita, pode falar. não, gente, depois de todo esse caos que a gente ficou discutindo na aula, e isso porque agora ficou um pouco mais claro, viu, Paula? Porque a gente, na hora da Tá aula, não vendo? ficou mais. Depois que a gente foi ler e tudo parar, ficou mais claro. Aí no final de tudo, Jaque, gente, no final isso não faz diferença, né? É ótimo. Foi o melhor. Mas tá vendo, Jaquita, que faz diferença? Eu mostrei na tabela que faz diferença. Nossa teacher aqui falou: vamos matar os funcionários. É o único Tá jeito de vendo? mitigar. Se forem as pessoas, tem que demitir quem, né, Isso quem aí. ocasionou. Então, acho que ficou mais claro para o pessoal também. Pois é. Bom, e para quem está aqui com a gente, né? Acho que eu nem fiz uma introdução no início. Essas lives são os nossos debates semanais para a gente continuar conversando um pouco, né? A gente ficou aí um mês e meio no curso, se encontrando toda segunda e quarta, então a gente achou um jeito de continuar os nossos debates aí em alguns dias e trazendo os assuntos mais polêmicos. Então, de fato, a ideia aqui não era trazer, né, os conceitos mais básicos. Aliás, para quem quiser, né, para quem estiver começando aí nesse assunto, a gente vai ter nos dias
8, 9 e 10 de dezembro, a Semana da Independência LGPD, tá no perfil, Sensacional, no meu perfil pessoal. do Instagram. São conceitos mais básicos. Então, até a Paula, antes da live, falou assim, mas né, a gente vai falar o básico. Eu falei, não, aqui é para a gente trazer mesmo as nossas polêmicas. É o nosso tempo que a gente está abrindo aí para quem quiser discutir com a gente. Mas são aspectos realmente para a gente discutir e para a gente abrir a mente, né? Acho que tem muita coisa que já foi falado na Europa. Aliás, lá eles estão há tantos anos, porque antes do GDPR já tinha diretiva, e não sei se você viu, Paulo, mas o DPIA já vinha de antes, né? Já vinha, não é algo que é de agora, de 2018. Exatamente. Eles sempre tiveram avaliação de risco. E mesmo assim, ainda tem muita questão, muito debate sobre esses assuntos, sobre esses conceitos. Então, quando a gente tem essa oportunidade de falar sobre esse assunto e ainda esclarecer coisas que às vezes a gente senta, vai fazer o documento e você fica, né, quebrando a cabeça ali com você mesma, e a gente consegue pôr isso para fora e trazer para mais pessoas, né, olharem para esse ponto, porque esse daí do titular, Paula, eu já tinha parado assim, que eu acho que eu... Sabe quando caiu o meu chão? Quando eu falei, não é nada do que eu tinha pensado. Então foi um desses momentos. E essa questão do risco também, quando eu falei, Paula, vamos levar para a live, porque essa aula aqui tá... Como a Jaque fala, bugou, a gente não consegue mais ir para frente. A gente precisa de um outro momento. Deu tela azul. Deu tela azul. Não, isso já era o quê? 11 da noite, a gente olhando o número de pessoas na sala, o pessoal vai desistir de ficar aqui. Eu olhava e falava assim, bom, o pessoal não está saindo da aula, então vou deixando, vamos seguindo, mas né, chega uma hora que a gente fala, se tá todo mundo saindo, vou ficar só eu e a Paula aqui. Nada, o pessoal ficou até o fim, o pessoal guerreiro. Até o fim. As 18 pessoas, nunca vou esquecer esse número, as 18 permaneceram lá participando. Mas realmente esses encontros são assim, excelentes. E, gente, quem não quiser conhecer um pouquinho mais da LGPD, essa é a profissional. Aproveitem a Semana da Independência. Cada um aqui de nós, acho que a maioria que aproveitou essa Semana da Independência, essa agora de dezembro, é a segunda edição, né? A primeira foi no feriado, 7 de setembro, eu nunca vou esquecer. Mas, olha, Denise não para, gente. A Jaque falou que não estava na Semana da Independência e que ela só foi fazer o curso porque ela viu que eu não estava lendo no vídeo, né? Assim como você. Então, vocês também têm outras táticas. Gente, é verdade. A Denise não lê nada. É tudo da cabeça, da alma dela. Isso é verdade. Mas nós confirmamos no curso. É por isso que vem nossos debates, né? Porque nem tudo é 100%. Tudo a gente ainda está aprendendo. Sim, vale muito a pena mesmo. Eu estarei lá, se Deus quiser, na Semana da Independência de novo. Isso aí, porque agora são outras... para continuar debatendo. Não, mas agora são outros motivos. Até falei para a Jaque, porque na hora que a gente vai fazer os treinamentos, né, na empresa, até onde você, né, tá agora na sua empresa, daqui a pouco você vai começar a ver que, né, os treinamentos, essa Semana da Independência ela é muito boa, porque realmente traz todo mundo para o mesmo nível, né, para você depois começar a ter discussões mais aprofundadas. Sim, nossa, muito bom mesmo. E mais um debate sensacional. Aqui. Eu acho que, pessoal, ninguém quis participar, hein? Que coisa. Na aula estava todo mundo participando. É que aqui não dá para fazer o respira e vai, Paula. Tem que pedir permissão, né? Não é igual suas táticas. Gente, obrigada mais uma vez. Todos aí presentes. A próxima segunda tem mais. Tem bastante gente querendo participar também, né, dos alunos, então talvez a gente ainda abra aí para algumas quartas, alguma coisa até o fim do ano. Mas acho que também ano que vem vai dar para a gente continuar. Temos novidades por aí. Sim, tem Natal, Ano Novo, Carnaval, a gente vai debatendo, tem várias datas, gente. Pois é. Bom, meu Carnaval já está comprometido, viu, Paulo? O seu também, então. Nosso Carnaval já está comprometido, né? Jaque, Carol. Pois é. Então... Já abriram aqui. Olha minhas amigas aqui de BH. Chama a Paula de novo. Olha aí. Vocês estão marcando presença. Eles bem sabem, Denise, o tanto que eu debato, viu? Esses daí foram meus colegas de doutorado. Meu Deus. E era presencial, Paula?
Presencial, imagina, seminários. né? Porque no online dá para o pessoal desligar ali sem querer, né? E ir embora. Você, no presencial você tem que ficar lá. Pessoal, vocês são firme e forte, hein? E ainda é amigo até hoje. Ainda vem aqui vem na assistir, tá live, é vendo? isso aí. Eles só não gostam de me chamar pra banca, isso é verdade. Gente, obrigada. Beijo para Obrigada, todos. pessoal. Obrigada, Paula, Beijo. por aceitar Obrigada, estudar, se Titi. dedicar, Foi trazer uma mais honra. informações. Beijão. Foi uma honra. A Beijo, minha. beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.